Certas rodovias desertas, especialmente durante a madrugada, parecem esconder mistérios que prefeririam permanecer ocultos. Às vezes, quando menos esperamos, esses mistérios decidem se mostrar. Era uma noite como tantas outras nas estradas solitárias de Sonora. Eu estava dirigindo um caminhão antigo, daqueles modelos que já quase não se vê mais nas rodovias, mas que ainda me servia bem para trajetos longos. Já dirigia há muito tempo com o rádio desligado, ouvindo apenas o barulho constante do motor e vendo as luzes do farol cortando o asfalto. A escuridão era tão densa que parecia engolir tudo ao redor, quebrada apenas pelos meus faróis e, ocasionalmente, pelas luzes distantes de outro veículo cruzando aquele vazio, como eu. Estava aproximadamente na metade do caminho para Hermosillo, quando percebi que o motor do caminhão começou a apresentar problemas. Primeiro veio uma vibração estranha, como se algo estivesse solto no motor. Logo depois, o motor começou a falhar. Tentei girar a chave algumas vezes, mas não adiantou. Apenas aquele som morto de uma partida que não funcionava. Parei no acostamento com um pressentimento muito ruim. A solidão absoluta daquele trecho da rodovia 15, apenas com algumas montanhas ao longe e aquela escuridão sem fim, me deu um arrepio na espinha. Não havia sinal de vida em lugar algum, só terra seca e vegetação rasteira. Era um desses lugares onde, se algo acontece, você pode esperar por horas, talvez dias, até alguém passar para ajudar. Mesmo sabendo que meu caminhão não era dos mais confiáveis, eu nunca havia enfrentado um problema tão sério assim, bem no meio do nada. Resolvi descer do veículo para verificar o que estava acontecendo. A noite estava completamente imóvel, o ar parado e a escuridão me envolvia. Peguei a lanterna e fui até a parte dianteira do caminhão, onde fica o motor, tentando não pensar no quão estranho era estar ali, parado no meio do deserto. O som do motor falhando já era bastante perturbador, mas o pior mesmo era o silêncio ao redor. Era tão pesado que parecia difícil até de respirar. Comecei a examinar os cabos, as mangueiras, procurando qualquer coisa que pudesse indicar o problema, mas não encontrei nada aparentemente errado. Foi durante essa inspeção que comecei a ouvir um barulho. De início, pensei que fosse o vento, mas logo percebi que não havia vento. O som parecia mais o de galhos e terra seca se quebrando, como se alguém estivesse caminhando. Eu não conseguia ver nada, mas sentia. Havia alguma coisa se movendo por ali, talvez no meio da vegetação. Parei imediatamente, com a lanterna na mão, apontando para a escuridão. A luz mal conseguia penetrar aquela escuridão toda, e não vi absolutamente nada. Mas a sensação de estar sendo observado, de ter alguém caminhando perto de mim, me deu um aperto no peito. Tentei me acalmar, pensar com lógica. Deve ser algum animal, pensei. Um coiote, talvez. Mas o barulho não parava e continuava se aproximando, vindo pela beira da estrada, cada vez mais perto. Me agachei, escondendo um pouco a luz da lanterna atrás da perna e tentei aguçar a audição. Os passos eram estranhos, irregulares, como se a pessoa caminhasse com dificuldade, arrastando os pés. Não poderia ser um animal. Então minha mente já começou a imaginar o pior. E se houvesse alguém ali? Alguém que não deveria estar naquela estrada, àquela hora. Não poderia ser apenas uma coincidência. Poderia haver alguma propriedade rural por perto, mas eu não via luz alguma, nada no horizonte. Era só eu, meu caminhão e a vastidão do deserto. Decidi voltar para a cabine, mas antes que eu conseguisse, ouvi o barulho novamente. Dessa vez foi mais nítido e parecia vir de bem perto, logo atrás de mim. Minha respiração ficou ofegante. Me virei rapidamente, jogando a luz da lanterna na direção do som. Mas novamente, nada. Nenhuma sombra, nenhuma pessoa. Apenas o deserto vazio. Mesmo assim, alguma coisa dentro de mim gritava que eu não estava sozinho. Subi correndo no caminhão e bati a porta com força, jogando a lanterna no banco ao lado.
Sentei no volante tentando recuperar o fôlego, mas minha mente não parava de pensar no que eu havia ouvido. O som dos passos continuava, agora bem mais próximo, como se a pessoa estivesse dando voltas ao redor do caminhão. Olhava desesperado pelas janelas, procurando qualquer coisa, mas não conseguia ver nada. O ar continuava parado, a estrada vazia. De repente, uma pancada forte na traseira do caminhão me fez dar um pulo no banco. Parecia que alguma coisa havia batido na carroceria. Meu coração começou a disparar no peito. Aquilo não era um animal, eu tinha certeza. Foi uma batida seca, como se uma mão ou um objeto pesado tivesse atingido o metal. Tentei me acalmar, mas a adrenalina já estava a mil. Olhei novamente pelo vidro traseiro. Nada. Mas a sensação de ter algo ou alguém ali comigo não ia embora. Pensei em ligar o motor e acelerar, mas o medo me paralisou. E se houvesse alguma coisa bloqueando a estrada? E se eu me deparasse com algo muito pior? Respirei fundo, criei coragem e decidi verificar uma última vez. Peguei a lanterna, desci do caminhão e contornei o veículo, procurando qualquer sinal estranho. O facho de luz varria o chão empoeirado, mas nada. Nenhuma pegada, nenhum rastro que explicasse os barulhos. Estava me sentindo idiota, mas não conseguia evitar a sensação de que estava sendo vigiado, como se olhos me observassem da escuridão. De repente, um vento começou a soprar, levantando uma poeira que me cegou por um instante. Quando a poeira baixou, ouvi um som de algo se arrastando, ainda mais próximo ao lado do caminhão. Meu corpo inteiro enrijeceu, meus músculos ficaram tensos. Me virei rapidamente com a lanterna e foi então que vi uma coisa que me deixou gelado. Uma figura, de pé, na beira da estrada, a apenas alguns metros de mim. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Estava de cabeça baixa, as roupas sujas, e a imagem dele se misturava com a escuridão. Não dava para ver o rosto, mas senti uma energia estranha, como se ele estivesse ali, me esperando. O perigo era tão real que meu corpo reagiu por conta própria. Pulei para dentro da cabine e tentei ligar o motor desesperadamente. Milagrosamente, ele pegou e acelerei sem sequer olhar para trás. Eu só queria sumir dali o mais rápido possível. Enquanto me afastava, olhei pelo retrovisor, mas não conseguia mais ver a figura. Não conseguia mais vê-la. O deserto estava em silêncio novamente, mas algo me dizia que aquilo não havia sido uma simples coincidência. Alguma coisa, ou alguém, estava me seguindo e mesmo que eu tivesse fugido, a sensação de não estar sozinho me acompanhou por todo o resto do caminho. Quando finalmente cheguei no primeiro posto de gasolina que encontrei, parei, ainda tremendo. Contei para o frentista o que havia acontecido, mas ele apenas me olhou meio sem graça. Isso acontece direto por aqui, ele disse. O deserto mexe com a cabeça da gente. Mas eu sabia que havia sido algo muito mais estranho. Algo que eu nem queria entender, mas que ficaria comigo para sempre. Quando voltei para a estrada, a sensação de estar sendo observado não passou. O caminhão voltou a apresentar problemas intermitentes. O motor oscilava, mas continuava funcionando. O ar continuava pesado, desconfortável. Conforme avançava pelo deserto, não parava de olhar pelo retrovisor, esperando ver alguma coisa ou alguém que não deveria estar lá. Minha mente tentava encontrar uma lógica. Era o cansaço, a solidão, a paisagem imensa. Mas uma parte de mim não conseguia se convencer. Sentia que não havia escapado realmente. O posto de gasolina ficou para trás rapidamente. Por mais que tenha sentido alívio por estar perto de gente novamente, o medo continuava ali, no meu peito. Dirigir naqueles trechos da 15 me deixava vulnerável. Apenas o barulho do caminhão e dos pneus no asfalto me faziam companhia. A solidão era esmagadora e a estrada parecia não ter fim. Depois de aproximadamente 2 horas, a escuridão continuava a mesma. De repente, algo me fez parar novamente. Um brilho de luz no horizonte. Não era um carro.
Era uma luz parada, de um tom alaranjado meio apagado, que flutuava no ar sobre a estrada. Pensei que poderia ser um incêndio, algum sinal, mas a maneira como a luz brilhava era estranha. Não se movia como fogo. Fui diminuindo a velocidade do caminhão devagar, sem saber exatamente por quê. Talvez eu apenas quisesse um sinal de que existia algo mais naquele deserto além de mim. Fiquei observando a luz por alguns minutos, parado, sem saber o que fazer. De repente, a luz começou a se mover, mas de uma maneira que eu não esperava. Em vez de se deslocar pela estrada ou se afastar, a luz começou a subir, flutuando em direção ao céu. Sem nem pensar, engatei a ré para me afastar daquilo. Achei que fosse alguma ilusão de ótica, talvez o reflexo de alguma luz distante. Mas enquanto dava ré, senti algo estalar debaixo dos pneus. Não era terra, nem pedra. Era algo mais denso, que não consegui identificar. Parei o caminhão na hora, com o coração na boca. Abaixei o vidro e coloquei a cabeça para fora. Não vi nada, apenas o deserto se estendendo para todos os lados. A luz havia sumido, mas um som continuava. Um som baixo, profundo, como se algo estivesse se arrastando perto dos pneus, como se uma coisa grande e pesada estivesse se movendo no chão, bem embaixo do meu caminhão. O som sumiu rapidamente, mas senti uma pressão estranha no ar, como um vácuo que me deu calafrios. Virei o volante e acelerei novamente, dessa vez sem pensar duas vezes, mais rápido do que deveria. O medo era intenso demais. Cada sombra na beira da estrada parecia se mexer. Cada pequeno barulho do deserto me deixava tenso. O céu, agora limpo, estava sem nuvens. Mas eu ainda sentia que havia algo me vigiando. Cada quilômetro que percorria parecia durar uma eternidade. O medo começou a mudar. Não era apenas pelo que havia acontecido, mas pela sensação de que aquele lugar todo era desprovido de vida. O deserto parecia morto, e junto com ele, tudo que eu deixava para trás. A estrada, a vegetação, as construções distantes. Era como se eu tivesse cruzado uma fronteira invisível entre a realidade e um lugar muito mais sombrio. E foi ao fazer uma curva que vi uma figura na beira da estrada. Estava lá, no acostamento de cabeça baixa, como se estivesse esperando. Quando a luz do farol passou por ela, vi que era um homem, ou pelo menos parecia. Usava roupas sujas e estava em uma posição estranha que não conseguia entender. Friei bruscamente, mas não consegui ver direito. Por um segundo, achei que fosse um sonho, que o cansaço estava me enganando, mas não. A figura se mexeu. O movimento foi lento, como se ela estivesse exausta, mas ao mesmo tempo determinada. Ela se ergueu um pouco, se virou e começou a caminhar pela beira da estrada, sumindo na escuridão. Meus olhos não conseguiam acompanhar, mas meus ouvidos, sim. Passos lentos, ocos, se arrastando. Cada passo parecia ecoar dentro da minha cabeça. Não conseguia explicar. O medo era tanto que não tive coragem de abrir a janela. Não queria que ele me ouvisse, que soubesse que eu o havia visto. Com o coração na garganta, olhei para longe, esperando qualquer coisa que desse uma lógica para aquilo. Mas a verdade é que não havia explicação. Só restava aquele pressentimento horrível, a certeza de que algo estava muito errado, que existia algo mais naquele lugar. Era como se o próprio deserto estivesse tentando me avisar que eu não deveria estar ali, que naquele lugar havia algo que não era humano. Finalmente, decidi que precisava ir embora. Não importava mais o estado do caminhão. Meu único desejo era chegar a um lugar com pessoas, qualquer cidade, qualquer vilarejo onde eu não estivesse completamente sozinho. O caminhão funcionou quando tentei dar a partida, e enquanto saía daquela área, não conseguia parar de olhar pelos retrovisores, me perguntando se veria a figura novamente, se a luz estranha voltaria. No resto da viagem, o deserto se abriu na minha frente, um vazio sem fim. Mesmo que minha mente tentasse racionalizar tudo, uma parte de mim sabia que algo bizarro havia acontecido.
aquela figura que vi, aquele som que não entendi, deixaram uma marca em mim que nunca mais vai sair. Mesmo tendo me afastado, aquilo continua voltando na minha cabeça, me fazendo perguntar se havia algo ali que não fui capaz de entender, algo que não deveria ter entendido. Hoje, anos depois daquela noite, ainda me pego pensando naqueles eventos. O tempo passou, outras viagens foram feitas, outras estradas foram percorridas, mas aquela experiência permanece vívida em minha memória. Às vezes, quando cruzo novamente por trechos solitários durante a madrugada, sinto um arrepio familiar subindo pela espinha. É como se uma parte daquele deserto tivesse ficado comigo, uma lembrança sombria que nunca completamente se desfaz. E embora tente me convencer de que foi apenas o cansaço, a solidão ou a vastidão da paisagem jogando truques em minha mente, no fundo, sei que vivi algo que transcende qualquer explicação racional. Algo que talvez seja melhor permanecer sem explicação. Algumas estradas parecem ter vida própria. Trechos de asfalto onde a solidão é tão pesada que você começa a questionar a própria realidade. Foi numa dessas que meu destino tomou um rumo do qual nunca mais consegui escapar completamente. Naquela madrugada, tudo parecia normal. O tipo de noite que faz o tempo passar mais devagar e deixa tudo mais distante. Eu estava dirigindo pela estrada de Puebla para Veracruz. Um trecho longo e reto, onde a escuridão toma conta de tudo, e as luzes dos carros se tornam pequenas bolhas num mar infinito. O relógio marcava 3 da manhã, e eu já estava há várias horas ao volante. Eu me sentia cansado, mas não queria parar. Não queria perder tempo. Meu destino não estava tão longe, mas a estrada tão solitária me colocava numa espécie de transe. A maioria dos carros já tinha se dispersado na noite, e o silêncio só era quebrado pelo som constante do motor do meu carro e pelo roçar dos pneus no asfalto. Naquela hora, não era estranho não encontrar trânsito, mas algo me chamou a atenção. Ao longe, numa das curvas, vi uma figura que se destacava na escuridão. Era um homem de pé, parado no acostamento com uma mochila no ombro. Ele estava praticamente no meio do nada, cercado apenas por campos vazios e pela paisagem deserta da estrada. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que eu precisava de um descanso. Mas ao ver o homem, alguma coisa pareceu errada. Não era comum ver alguém parado naquele trecho, especialmente àquela hora. Pensei que talvez fosse algum viajante, quem sabe um caronista que tinha ficado pelo caminho. Não era a primeira vez que eu via alguém pedir carona, mas a sensação de desconforto que senti ao vê-lo me fez duvidar. Eu não tinha o costume de parar para desconhecidos, ainda mais numa estrada tão desolada. Conforme fui me aproximando, vi mais detalhes. O homem não fazia gestos típicos de quem pede carona. Ele simplesmente estava ali, olhando para o chão, como se esperasse por algo. A luz dos faróis iluminou sua silhueta por um instante e, embora eu não conseguisse ver seu rosto com clareza, algo em sua postura me fez estremecer. Havia algo inquietante em sua presença, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar uma estranha curiosidade. Finalmente, tomei a decisão de parar. Não tinha certeza do porquê eu fiz aquilo. Talvez tenha sido o fato de que não havia mais ninguém por quilômetros. Ou talvez tenha sido aquela sensação estranha que não me abandonava, como se de alguma forma meu destino estivesse ligado àquele momento. Meu carro parou ao lado do homem, e embora eu não pudesse ver seu rosto com clareza, senti o peso do silêncio no ar. "Precisa de ajuda?" Perguntei, abrindo a janela. O homem levantou o olhar lentamente. Sua expressão era vazia, quase neutra, e por um segundo senti que ele não me via, que olhava através de mim para algo que eu não podia compreender. Ele não respondeu de imediato, e o silêncio se tornou mais pesado. Meus instintos me diziam que eu deveria seguir em frente, mas algo em sua presença me fez ficar. Sim,
Ele disse finalmente com uma voz grave. Para onde você está indo? Veracruz, respondi. Perfeito. Pode me dar uma carona? Houve algo em seu tom que me fez hesitar. Era direto demais, mas decidi não pensar mais nisso. Eu já tinha me comprometido. Afinal, era só um homem pedindo ajuda, não é? Claro, respondi, tentando parecer tranquilo. Sobe. Dum. O homem não se moveu imediatamente, apenas me encarou por alguns segundos, como se estivesse avaliando se deveria entrar ou não. Finalmente, ele se aproximou do carro e abriu a porta devagar. Não parecia ter pressa. Ele entrou sem dizer mais uma palavra e se acomodou no banco do carona. Comecei a dirigir de novo, mas notei que a atmosfera havia mudado. Embora o carro estivesse fechado, o ar parecia mais pesado. A estrada continuava deserta e as luzes do carro iluminavam apenas alguns metros à frente. O homem não fez nenhum movimento, nem sequer se inclinou para me olhar. Só ficou ali, olhando para a frente, como se estivesse esperando por algo. Eu quis quebrar o silêncio, tentar conversar, mas não consegui. Algo em sua atitude me impedia de falar. Não era só o desconforto, era a sensação de que havia algo mais por trás de seus olhos, algo sombrio, algo que eu não conseguia identificar. Os minutos passaram em silêncio e a estrada continuou seu curso solitário. De repente, notei algo estranho. Havia alguma coisa no espelho retrovisor, algo que não parecia certo. No começo, pensei que era minha mente me pregando peças por causa do cansaço. Mas ao olhar de novo, percebi que havia uma sombra que parecia estar se movendo em alta velocidade, acompanhando meu carro. Meu coração começou a bater mais forte. Olhei para o homem, esperando uma reação, mas ele não se movia. Não parecia se abalar. Então, decidi acelerar um pouco, mas a sombra se manteve lá, como se fosse uma extensão da própria escuridão. Eu não conseguia parar de olhar para o retrovisor. E o pior era que a sombra não desaparecia, apenas se mantinha ali. Foi então que decidi fazer uma loucura, desviar para uma estrada secundária, um atalho que me levaria a um vilarejo próximo. Pensei que, se conseguisse despistar aquela sombra, poderia respirar aliviado. Acelerei. E o homem no banco do carona não disse nada, nem mesmo reagiu à minha mudança de rota. No entanto, enquanto eu fazia a curva, ouvi um sussurro quase imperceptível, como se alguém falasse ao meu ouvido. Não consegui entender as palavras, mas a sensação de frio no ar se intensificou. Olhei para o meu lado, para o homem, e notei que seus olhos não estavam mais fixos na frente. Ele estava me olhando, mas não de uma maneira humana. Seus olhos agora pareciam vazios, escuros, como poços sem fundo. Naquele momento, o medo tomou conta de mim por completo. De repente, a estrada se tornou ainda mais escura, como se estivéssemos presos numa escuridão sem saída. Olhei pelo espelho retrovisor e a sombra não estava mais acompanhando o carro, mas parecia estar flutuando diretamente sobre o veículo. Eu podia vê-la perfeitamente, embora não houvesse como aquilo ser possível. Era como se o ar tivesse se distorcido. Em curva seguinte, foi o último impulso que me levou a tomar uma decisão. Pisei no freio com força e o carro parou de uma vez. Abri a porta e me joguei para fora, deixando o homem lá, imóvel, sem fazer a menor menção de me impedir. Corri sem olhar para trás até chegar ao primeiro posto que encontrei. Quando me virei, vi o carro ao longe, parado no meio da estrada. Mas não havia mais ninguém dentro, só restava a escuridão. Ninguém acreditou em mim quando contei o que aconteceu. E embora eu continue dirigindo por essa mesma estrada, nunca mais vi o homem nem a sombra. Mas algo dentro de mim sabe que, em algum lugar, eles estão esperando. Passaram-se várias semanas desde aquela madrugada e, embora o medo tivesse diminuído, a inquietação persistia. Tentei racionalizar tudo o que vivi. Pensei que talvez tivesse sido um delírio pelo cansaço, uma espécie de fenômeno psicológico produto da solidão da estrada. Não era raro a mente pregar peças em situações extremas.
Ao longo dos meus anos dirigindo por essas rotas solitárias, eu tinha ouvido todo tipo de história sobre viajantes, luzes estranhas e sombras. Pensei que minha mente, esgotada e alerta, tinha combinado todos esses elementos para criar uma experiência assustadora, mas algo não me deixava tranquilo. Aquela sensação de que nem tudo tinha acabado, de que algo tinha ficado em aberto, não ia embora. Uma noite, quase um mês depois, precisei fazer o mesmo percurso novamente. Desta vez, eu viajava com meu amigo Santiago. Decidi contar a ele durante o trajeto, não por medo, mas porque queria ver se o que eu tinha vivido parecia plausível para outra pessoa. Talvez, se ele visse de maneira lógica, pudesse me dar uma perspectiva mais clara. Ei, lembra daquela vez que te contei sobre aquela história na estrada de Puebla para Veracruz? Eu disse, olhando de relance enquanto dirigia. Santiago me olhou, parecendo um pouco confuso por um segundo. Claro, o que você me contou sobre o cara estranho que te pediu carona. Mas sabe, deve ter sido algo psicológico. Quantas horas você estava dirigindo àquela hora da madrugada? Ele respondeu um pouco cético. Eu concordei com a cabeça, mas senti que a conversa não ia a fundo. Embora o que ele dizia fizesse sentido, eu não conseguia me livrar daquela sensação persistente de que havia algo mais, algo que eu não entendia. Estávamos passando pela mesma área, o trecho escuro e vazio da estrada. A luz do farol iluminava apenas alguns metros à frente, e o silêncio era tão pesado que até Santiago parecia menos falante que o normal. Talvez aquela solidão fosse contagiante. À medida que nos aproximávamos da curva onde eu tinha visto o homem, senti um nó no estômago. Eu não conseguia evitar olhar para o retrovisor como se algo estivesse me observando. Eu te juro que é estranho aqui, eu disse um pouco desconfortável. É como se tudo estivesse vazio demais, não acha? Santiago não respondeu de imediato e, embora a princípio ele me pareceu distraído, depois notei que havia algo diferente em sua expressão. Ele estava com o olhar fixo, como se algo o tivesse incomodado. Ele olhou para a janela e depois me lançou um olhar inquieto. Você não acha que a estrada está diferente hoje? Não sei. Algo está estranho. As luzes não são as mesmas. O tom dele era mais sério do que eu esperava. Não entendi o que ele queria dizer até que prestei atenção ao redor. As luzes do carro pareciam projetar sombras mais longas, mais distorcidas. As marcas no asfalto, que antes eram nítidas, agora pareciam borradas, como se a estrada estivesse se desfazendo. O silêncio que se sentia era incômodo, mas, além disso, havia algo no ar. Uma pressão crescente, como se tudo estivesse tenso demais, esperando que algo acontecesse. O quê? Eu disse, um pouco nervoso. Não sei, mas você já está me deixando tenso. Santiago não disse mais nada. Nós dois ficamos em silêncio por um tempo, cada um imerso em seus pensamentos. Mas então, ao longe, vi uma figura. Era a mesma silhueta de um homem parado no acostamento da estrada, exatamente no mesmo lugar onde ele estivera da outra vez. Meu coração deu um salto no peito. Santiago também notou. Você vai parar? Ele me perguntou, mas seu tom era mais baixo, como se também sentisse a mesma tensão no ar. A figura estava tão imóvel que parecia uma estátua. Não levantava a mão nem fazia qualquer gesto típico de um viajante. Simplesmente estava ali, com a cabeça baixa, como se esperasse por algo. Mesmo contra todos os meus instintos, algo me forçava a parar. Era como se uma parte de mim precisasse entender o que estava acontecendo. Freiei ao lado dele. Eu não conseguia evitar olhar pelo espelho retrovisor, esperando que algo acontecesse, que a sombra voltasse, que o medo retornasse. O homem levantou lentamente a cabeça e, quando seus olhos encontraram os meus, um arrepio percorreu minha espinha. Era o mesmo homem, o mesmo rosto sombrio, os mesmos olhos vazios. Mas agora algo era diferente. Sua expressão era mais intensa, mais perturbadora. Desta vez ele não disse nada, apenas nos encarava fixamente. Minha mão tremeu no volante.
A estrada parecia ainda mais vazia e o silêncio era mais profundo. Não faz isso, disse Santiago de repente com a voz baixa e urgente. Não sai daqui. Não entendi de imediato, mas quando olhei para meu amigo, seus olhos mostravam uma mistura de terror e preocupação. Pela primeira vez em toda a noite, pude ver em seu rosto o mesmo que eu tinha sentido naquela madrugada: o medo. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o homem começou a se aproximar do carro com um movimento suave, quase mecânico. Ele não disse uma única palavra, mas sua presença parecia se expandir, como se invadisse o espaço do carro. Nesse momento, meu medo atingiu seu ponto máximo. Santiago já tinha começado a gritar algo, mas as palavras pareciam se perder no ar, como se não pudessem sair. Apenas o som do motor e o assobio do vento nos rodeava. Naquele instante, tanto eu quanto Santiago tivemos a mesma reação. Sem pensar, ambos saímos do carro ao mesmo tempo e corremos em direções opostas. Só parei quando vi as luzes de um posto distante. Santiago chegou poucos minutos depois, ofegante e com o rosto pálido. Quando olhamos de volta, o carro estava lá, parado no meio da estrada, mas não havia mais ninguém por perto. O homem tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. Não sei se o que vi foi real ou se minha mente simplesmente me pregou uma peça, mas algo me dizia que aquilo não era uma coincidência. O medo que senti ao vê-lo novamente naquele mesmo lugar não era o medo de um simples encontro estranho. Havia algo mais, algo que não se encaixava, algo que eu não podia compreender. Santiago nunca mais quis falar sobre aquela noite, e eu entendo o porquê. Agora, toda vez que passo por aquele trecho da estrada, eu me pego olhando pelo retrovisor, esperando não ver aquela figura, esperando não sentir aquele peso no ar. Não sei se foi apenas uma estranha coincidência ou se existe algo mais naquela área, algo sombrio que fica à espreita. Mas uma coisa é certa: aquela estrada guarda segredos que talvez seja melhor não descobrir. E algumas presenças, uma vez encontradas, nunca realmente nos deixam em paz. Há momentos na vida em que a gente sente uma presença, mesmo quando deveria estar completamente sozinho. Na estrada, principalmente à noite, às vezes a solidão traz companhias que a gente preferia nunca ter encontrado. Era uma daquelas noites bem quentes de verão em Durango. O sol já tinha sumido há pouco e a rodovia, que de dia parece não ter fim, se transformava numa serpente de asfalto escuro, se curvando debaixo de um céu estrelado. Eu estava dirigindo há horas, sozinho, sem música, ouvindo só o barulho constante dos pneus no asfalto. Tinha deixado a cidade para trás e a paisagem, que ficava cada vez mais deserta, não ajudava em nada a relaxar. Eu estava indo para um vilarejo onde precisava fazer uma entrega, e a solidão da estrada estava ficando cada vez mais sufocante. A rodovia de Durango era enorme, um daqueles lugares onde a noite parece engolir tudo. Não é um lugar para se aventurar sem pensar. Mas já era tarde e o cansaço tinha me vencido. Quase hipnotizado, minha vista começou a se perder na linha reta da estrada, iluminada apenas pelos faróis do carro. De repente, eu percebi uma luz brilhando bem longe no retrovisor. No começo, pensei que era outro caminhão, um daqueles gigantes de carga que sempre cruzam a rodovia à noite. Não me preocupei muito, já que era comum. Mas conforme a luz foi chegando mais perto, eu senti um desconforto estranho. A luz não se apagava nem se afastava, como acontece quando um veículo te ultrapassa. Ela era constante e parecia estar me seguindo, colada na minha traseira. Olhei pelo espelho e vi o brilho de faróis grandes, mas não eram os típicos de um caminhão. Algo no formato das luzes me deixou com uma pulga atrás da orelha, mas decidi ignorar. Segui em frente, aumentando um pouco a velocidade para ver se o veículo me alcançava. Mas a luz continuava ali, como uma sombra fixa, sempre na mesma distância, sem piscar nem se mover.
Pensei que talvez fosse uma estrada secundária que eu não tinha notado, mas a rodovia não tinha nenhuma saída por perto. Conforme a sensação de incômodo aumentava, decidi acelerar um pouco mais. O veículo atrás de mim não fazia nenhuma menção de ultrapassar, só continuava na mesma velocidade que eu, mas sempre ali, constante, como se estivesse amarrado em mim. Meu pulso começou a disparar. Olhei de novo para o retrovisor e foi aí que notei algo que gelou meu sangue. A luz não era normal. Ela não estava exatamente atrás de mim, mas um pouco mais para cima, e se movia de um jeito que não batia com o movimento de um veículo normal. Tinha alguma coisa muito errada. A luz começou a se aproximar mais rápido, sem fazer o movimento de troca de faixa que a gente espera. Era como se ela estivesse flutuando sobre o asfalto, sempre mantendo a distância, sem diminuir a velocidade. A sensação de estar sendo perseguido tomou conta de mim, e foi então que eu entendi que não se tratava de um caminhão, nem de qualquer outro veículo. Meu coração começou a martelar no peito, e uma onda de pânico me invadiu. Decidi acelerar ainda mais, tentando criar distância entre aquele brilho estranho e eu. O motor rugiu com força, mas o que quer que estivesse atrás de mim não desistiu. Na verdade, parecia que aquela luz se aproximava mais, como se estivesse me envolvendo. O ar ficou pesado, como se a própria estrada estivesse sugando toda a minha energia. Minha visão ficou turva por um instante e quando olhei de novo para o retrovisor, não vi mais só a luz. Eu vi uma figura, ou o que parecia ser uma figura, se movendo muito rápido. Não era humana, impossível ser. Era uma espécie de sombra disforme, tão negra quanto a própria noite, que se movia pelo asfalto a uma velocidade absurda. Eu não sabia se devia frear, continuar acelerando ou simplesmente parar e esperar. Mas algo dentro de mim gritava que, se eu parasse, algo muito pior iria acontecer. A estrada na minha frente parecia se esticar infinitamente. Olhei para o velocímetro e vi que estava a mais de 120 quilômetros por hora, mas nem essa velocidade me dava a sensação de estar escapando. Minha mente era um caos, mas minhas mãos estavam cravadas no volante, obedecendo a um instinto primitivo de fuga. O barulho dos pneus no asfalto ficava cada vez mais agudo, e as luzes atrás de mim não paravam de se aproximar. Eu estava encurralado. A figura escura parecia se esticar, como se ficasse maior que o próprio carro, e senti minha respiração falhar. Tentei mudar de faixa, fazer qualquer coisa, mas a figura se mantinha sempre atrás, como se não se importasse com o que eu fazia, apenas me seguindo. Com o passar do tempo, a estrada ficou ainda mais deserta. Nenhum único carro à vista, e a escuridão ao meu redor parecia mais intensa. Foi nesse momento que eu vi algo que me fez perder completamente o juízo. A figura que me perseguia não ficou só atrás de mim. Ela começou a me cercar. Aparecia dos dois lados do meu carro, como se estivesse se esticando, tentando me engolir por inteiro. Era como se a própria estrada estivesse sendo sugada por aquela sombra, como se tudo estivesse sendo absorvido por algo muito maior e mais sombrio do que eu. Não sei quanto tempo passou, mas algo me impulsionou a dar um giro brusco. Não importava para onde, só queria sair dali. Virei o volante com toda a força e, embora os pneus tenham cantado, consegui mudar de direção. Olhei para o retrovisor uma última vez, esperando ver a sombra sumir. Mas não foi o que aconteceu. A figura, longe de se afastar, continuou me seguindo, se adaptando aos meus movimentos. Não importava o que eu fizesse. Num impulso irracional, eu pisei no freio com tudo. O carro derrapou. E o barulho dos freios foi ensurdecedor. O motor fez um barulho terrível, e quando o carro finalmente parou, a figura tinha sumido. A luz desapareceu, e a escuridão engoliu tudo. Fiquei ali, puxando o ar com dificuldade, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A rodovia estava vazia, e o ar parecia estranho, pesado, como se o mundo inteiro tivesse sumido. Eu estava sozinho. Completamente sozinho.
E ainda assim, eu sabia que algo tinha me perseguido, algo que não era humano, que não tinha explicação. Depois do que pareceu uma eternidade, criei coragem para dar a partida no carro de novo. Não sei se tomei a decisão certa ao seguir em frente, mas eu sabia que não podia ficar parado ali. A cada quilômetro que eu avançava, me sentia mais distante do que tinha vivido, mas também mais preso naquela sensação de que algo ou alguém continuava me observando, só esperando que eu baixasse a guarda. Eu nunca entendi o que me perseguiu naquela noite. Ninguém acreditou em mim quando contei a história. E a rodovia de Durango, que sempre esteve ali, agora tem algo diferente para mim. Um eco de uma coisa que eu não consigo entender. Quando finalmente cheguei ao meu destino, o sol já estava nascendo no horizonte, banhando a estrada com uma luz amarelada que me deu um alívio momentâneo. Mas não consegui tirar da cabeça o pressentimento ruim que aquela noite deixou. Eu estava esgotado, não só pelo cansaço do corpo, mas pela ansiedade, pelo desconforto e, acima de tudo, pela dúvida se aquilo que vivi foi real. O que mais me deixava inquieto era a certeza de que algo esteve me seguindo, algo que eu não identifiquei e que, mesmo agora, num lugar seguro, continuava dando voltas na minha cabeça. A entrega foi rápida, sem importância. Eu não conseguia me concentrar. Minha mente voltava o tempo todo para o que aconteceu na estrada. Falei o mínimo possível, mal troquei palavras com a pessoa para quem entreguei o pacote. Eu estava distraído demais. Minha cabeça não parava de repassar cada detalhe. O barulho do motor, a luz esquisita, a figura se movendo ao lado do meu carro, tudo estava gravado a fogo na minha memória. Quando terminei, entrei no carro. Decidi que o melhor era voltar pela mesma rota, mesmo com medo. Era o único caminho que eu conhecia bem e tentar uma rota nova poderia me deixar ainda mais perdido. O caminho de volta, mesmo com a luz do dia, me permitiu pensar com mais clareza. Apesar do sol iluminando a paisagem, algo dentro de mim continuava em alerta. Eu sentia que alguma coisa não estava certa, mesmo sem ter nenhuma prova. Durante a volta, eu não parava de olhar os retrovisores, desconfiado, como se esperasse ver algo mais, algo que explicasse de uma vez o que tinha acontecido. Mas a estrada parecia tranquila, quase chata. À medida que me aproximava do trecho principal da rodovia, aquela mesma sensação de opressão voltou. Olhei para os lados, procurando algum sinal de que estava sendo seguido de novo. Ao longe, eu só via o horizonte vazio, a vegetação seca na beira da estrada e o céu limpo, como se a noite anterior nunca tivesse existido. Mas eu não conseguia me livrar da impressão de que algo tinha ficado comigo, algo que tocou uma parte de mim que eu nunca vou conseguir explicar. Eu não estava totalmente sozinho naquele caminho. Pouco a pouco, a rodovia voltou a ser a mesma da noite anterior. A estrada solitária, as mesmas curvas, as mesmas marcas de pneu no asfalto. Enquanto eu dirigia, percebi que algo tinha mudado. Meu corpo estava mais tenso, esperando alguma coisa, como se meu subconsciente soubesse que algo ia aparecer no retrovisor. Toda vez que eu olhava para trás, não via nada, só o reflexo do meu carro e o sol da manhã. Cheguei a uma área de curvas e senti um nó no estômago. Foi então que eu vi, ou melhor, senti, aquela mesma pressão, aquele desejo inexplicável de acelerar, de fugir. O ar dentro do carro ficou mais denso. A temperatura subiu do nada e meu pé, sem que eu quisesse, foi mais fundo no acelerador. Algo me empurrava. Eu não conseguia parar. O carro passou pela curva e, ao olhar para o retrovisor, no retrovisor, a luz estava de novo. Desta vez, não era só um brilho, era uma forma disforme, uma espécie de sombra que parecia se mover sem padrão, mais como uma presença aparecendo aos poucos. Não era um caminhão. Não era um carro, era outra coisa. Algo que a lógica não alcançava. Meu coração disparou de novo, e mesmo com o sol a pino, a figura se mantinha a uma boa distância, mas sempre ali. Eu não conseguia parar de acelerar. Meu pé parecia ter vida própria.
Eu não tinha controle sobre ele. A figura continuou me seguindo, flutuando sobre o asfalto, como se a física não se aplicasse a ela. Estava no meu retrovisor, nos meus pensamentos, na minha respiração. Eu não conseguia pensar direito. O medo me paralisou por completo e naquele momento tive um ataque de pânico. Senti que não controlava meu corpo, que as rodas do carro se moviam sozinhas. Olhei para frente e vi a reta da estrada, mas a figura atrás de mim não saía do lugar, como se estivesse grudada no asfalto. Apertei o volante com toda a força, tentando manter a calma, mas a sensação de perseguição me sufocava. E o pior, não havia som algum. A estrada estava em silêncio absoluto. Só o rugido do motor e o murmúrio constante e insuportável na minha cabeça, implorando para eu frear. Finalmente, quando não aguentei mais, o desespero me obrigou a tomar uma decisão radical. Joguei o carro para uma saída que eu não lembrava de ter visto antes. Foi um impulso, uma reação, como se uma parte de mim soubesse que algo muito pior me esperava se eu continuasse na rodovia. Virei bruscamente e o carro saltou para o caminho de cascalho. O barulho das pedras sob os pneus foi ensurdecedor, e ao olhar pelo retrovisor mais uma vez, a figura desapareceu. O silêncio voltou, mas um silêncio diferente, pesado, que esmagava o ar. Parei o carro e respirei fundo, olhando a paisagem. Eu estava num lugar que não reconhecia, um caminho de terra cercado por campos secos. Não sabia onde estava, e o medo de estar perdido me atingiu. Mas ao mesmo tempo, uma calma estranha tomou conta de mim. Algo dentro de mim me dizia que eu não estava mais sendo seguido, mas a certeza de que aquilo tudo aconteceu não sumiu. A figura que eu vi, aquela sombra, não estava mais ali, mas eu sabia que não tinha imaginado nada. Com o coração ainda acelerado, decidi não voltar para a rodovia. Deixei o carro parado ali e resolvi esperar até que alguém passasse. Levaram horas até que alguns carros apareceram e um deles parou para me ajudar. Expliquei por cima que tinha me perdido e que o carro deu problema. A pessoa foi gentil e me ajudou a dar a partida no carro, que voltou a funcionar normalmente. Agradeci e segui para a cidade, mas preferi não voltar sozinho pela rodovia principal. Ninguém pareceu achar estranho. Desde aquela noite, eu mudei. Não consigo mais dirigir sozinho em estradas vazias sem sentir um frio na espinha. As pessoas acham que foi cansaço, estresse, imaginação. Eu mesmo queria acreditar nisso. Mas tem noites que eu acordo suando frio, com a certeza de que ainda estou sendo observado. E quando passo perto de qualquer rodovia escura, uma parte de mim sabe que aquela coisa continua por aí, em algum lugar, esperando o próximo viajante solitário. Você já passou por aquela situação em que um lugar bem iluminado no meio do nada parece ser exatamente o refúgio que você precisa? Pois bem, eu descobri da maneira mais perturbadora possível que, às vezes, a verdadeira escuridão se esconde justamente onde há mais luz. Aquela foi uma daquelas viagens longas de carro que simplesmente ficam gravadas na memória para sempre. Eu tinha saído de Guadalajara bem cedo, planejando chegar ao meu destino, Zacatecas, antes do anoitecer. Mas as horas foram se arrastando, e entre o cansaço, o calor e umas paradas para esticar as pernas, a noite me alcançou bem no meio do nada, naquelas estradas solitárias e infinitas que parecem não levar a lugar nenhum. Eu já estava no meu limite. Não queria mais dirigir. Como sempre acontece, a única opção era achar um lugar para encostar e dormir. Foi assim que eu me deparei com um posto de gasolina, perdido em algum canto de Zacatecas. De cara, pareceu o lugar perfeito. Era bem iluminado, tinha aquele barulho constante das bombas de combustível e o som dos carros passando ao longe. Não estava cheio, só alguns caminhões parados e mais uns 2 ou 3 carros. As luzes fortes do posto me passaram uma sensação de segurança, sabe?
como se ali estivesse tudo sob controle. Decidi estacionar meu carro perto da entrada da loja de conveniência. Desliguei o motor e desci um pouco. Eu estava um caco, mas algo me dizia que o mais inteligente era descansar e só seguir viagem de manhã. Fui ao banheiro do posto, comprei uma garrafa de água e me ajeitei no banco do carona, com a intenção de tirar um cochilo de algumas horas. O ar ainda estava meio quente, mas a brisa que entrava pelas frestas da janela dava uma refrescada. Com a cabeça encostada no banco e o olhar perdido nas luzes do posto, tentei me desligar do mundo. Só que conforme os minutos passavam, comecei a perceber uma coisa estranha. As luzes, que antes brilhavam sem parar, começaram a piscar de um jeito esquisito. Não era como uma queda de energia. Era algo intermitente, como se alguma coisa estivesse mexendo com a energia do lugar. No começo nem liguei. Pensei que talvez fosse uma sobrecarga, algo normal nesses lugares mais isolados. Mas enquanto eu ficava ali, olhando as luzes falhando à distância, uma sensação de incômodo começou a crescer dentro de mim. A sensação de que algo estava me observando. Dei uma olhada pela janela, tentando achar uma explicação, mas não vi ninguém. As luzes continuavam oscilando e o silêncio da noite parecia deixar tudo com um clima mais pesado. O posto estava deserto, quase como um cenário abandonado. Os caminhões continuavam parados e, mesmo saindo para verificar, percebi que não havia vento suficiente para explicar a inquietação que sentia. Mas aquela impressão de estar sendo vigiado não ia embora. Meu olhar começou a correr pelas sombras dos prédios, pela silhueta dos telhados, recortada pela luz dos postes. Tudo estava quieto demais. Parecia que o tempo tinha congelado. Eu não conseguia tirar da cabeça a ideia de que tinha alguém ali, em algum lugar, me olhando de um canto escuro, só esperando eu baixar a guarda. É paranoia, pensei. É só o cansaço. Mesmo assim, meu corpo começou a enrijecer e minhas mãos, que antes estavam relaxadas, se fecharam com força no volante. O piscar das luzes ficou mais evidente. Comecei a contar os segundos entre cada apagão. No início, parecia aleatório, mas logo notei que existia um padrão. As luzes se apagavam por um segundo e voltavam com mais força, como se alguém estivesse brincando com o interruptor de propósito. Isso me deixou ainda mais tenso. Não parecia ser uma coincidência. Do outro lado do posto, bem no limite da minha visão a partir de onde estava, tive a impressão de ver uma sombra se mexer. Mas quando foquei o olhar, não tinha nada lá. Ninguém. Resolvi sair do carro e caminhar um pouco para ver se a cabeça arejava. Mas assim que abri a porta, senti um calafrio percorrer meu corpo todo. Era bizarro, porque mesmo com a noite já avançada, o calor do dia ainda estava no ar. Mas aquele ar era diferente. Era pesado, como se algo estivesse muito fora do lugar. Entrei na loja de conveniência, procurando qualquer coisa para me distrair. Qualquer atividade que me tirasse daquela pilha de nervos. Lá dentro, o clima era o mesmo silêncio. A funcionária, uma senhora que parecia estar no mundo da lua, mal olhou na minha cara. Fiquei um tempo olhando os produtos sem prestar muita atenção, mas meus olhos voltavam para a janela toda hora. As luzes continuavam naquele piscar constante. Será que aquilo era normal? O que estava acontecendo? Quando saí da loja, parei um segundo e observei tudo ao redor. As sombras pareciam mais escuras agora. E mesmo com o posto iluminado, a sensação de vazio era absurda. Bem no fundo do estacionamento, no limite da minha visão, vi uma coisa que fez meu coração pular. Uma figura de pé, imóvel, muito longe. Era difícil ver os detalhes, mas eu podia jurar que era alguém me observando. Permaneci ali, parado, tentando focar a visão, mas bastou eu piscar para a figura sumir. Senti-me meio tonto, como se uma parte de mim estivesse brigando para entender o que estava rolando. Talvez a fadiga, o estresse,
Talvez minha cabeça estivesse me pregando peças. Voltei correndo para o carro, batendo a porta e travando em seguida. Pensei que o melhor era tentar dormir, mas, por mais que eu tentasse relaxar, a sensação de estar sendo vigiado não passava. A noite foi avançando e as luzes piscavam cada vez mais rápido. O desconforto virou quase pânico. Eu não queria mais ficar ali, mas me sentia paralisado. As sombras em volta pareciam se esticar. E foi quando eu me dei conta. Gradualmente, o movimento tinha cessado completamente. Não havia mais sinal dos caminhões nem da funcionária. Eu estava completamente sozinho naquele posto e alguma coisa gritava dentro de mim que eu não estava seguro. O piscar das luzes ficou frenético e foi aí que a ficha caiu. Havia algo muito errado. Alguma coisa bizarra tinha tomado conta daquele lugar. Algo que eu não sabia explicar. A sensação de ser observado ficou tão forte que me senti totalmente vulnerável. Era como se existisse mais alguma coisa ali, algo invisível, me caçando. O medo me dominou. Decidi que precisava sair dali o mais rápido que pudesse. Destravei as portas, corri para o meu carro, dei a partida no motor e, sem olhar para trás, pisei fundo na estrada. Durante todo o percurso, eu não conseguia parar de checar os retrovisores com a certeza de que algo ou alguém estava me seguindo. Finalmente, quando as luzes do posto sumiram de vista, eu consegui respirar um pouco mais aliviado, mas o peso daquela experiência continuava comigo. Meu corpo implorava por descanso, mas minha mente não parava de se perguntar: será que tinha mesmo algo estranho ali, ou foi tudo coisa da minha cabeça? De um jeito ou de outro, uma coisa era certa: eu nunca mais ia parar naquele posto. No resto da viagem até Zacatecas, tentei me acalmar, mas o que aconteceu no posto ficava voltando na minha cabeça. Cada vez que eu via um caminhão ao longe ou uma sombra estranha projetada pelos faróis, meu coração acelerava. Eu achava que aquilo estava atrás de mim, me seguindo. Eu me esforcei para ser racional. Foi cansaço, estresse e uma dose cavalar de paranoia. Eu repetia para mim mesmo. Mas não dava para esquecer a tal figura que eu via ao longe, nem o padrão esquisito das luzes. Alguma peça não se encaixava. Cerca de meia hora depois de deixar o primeiro posto para trás, vi uma pequena estação de serviço na beira da estrada. Senti um alívio ao ver um lugar com mais movimento e mais luz, mas ao mesmo tempo hesitei em parar. Eu não queria fazer mais nenhuma parada, mas o ponteiro do combustível estava perigosamente baixo e o cansaço era tanto que eu não tinha escolha. Estava esgotado, então decidi arriscar, pelo menos para abastecer e esticar as pernas. Essa estação estava bem mais cheia do que eu imaginava. Tinha alguns carros abastecendo e umas pessoas saindo da loja de conveniência com salgadinhos e refrigerantes. Mas, mesmo com toda aquela gente em volta, a sensação ruim que eu senti no outro posto continuava revirando meu estômago. Eu sentia que, a qualquer momento, tudo ao meu redor ia ficar estranho de novo. Decidi comprar o que precisava o mais rápido possível. Entrei na loja. Durante o pagamento, notei que a mulher que atendia não tirava os olhos do celular. Não deu nem boa noite, nem perguntou o que eu queria, o que me fez pensar que ela devia estar tão cansada quanto eu. Peguei 2 refrigerantes e uns lanches e tentei focar nos produtos na minha frente, para evitar que minha cabeça começasse a criar coisas. Quando paguei e saí, me senti aliviado por estar num ambiente mais normal, com mais gente e mais barulho. Entrei no carro e fiquei ali sentado 1 minuto antes de dar a partida. Enquanto isso, olhei de novo para a estrada que sumia na escuridão. Apesar das pessoas em volta, eu não conseguia me livrar da impressão de que algo continuava errado. Olhei no relógio. Já passava das 3:30 da manhã. Cerca de 5 horas tinham se passado desde que a noite tinha começado realmente. E eu ainda estava na estrada. Pensei que o melhor era acelerar para Zacatecas, achar um hotel e finalmente apagar de vez.
Mas a quietude da estrada e o cansaço pesado no meu corpo não me deixavam relaxar. A paisagem era sempre a mesma: morros de um lado, estrada vazia do outro. De vez em quando, um par de faróis cruzava comigo no horizonte. O resto da viagem foi um borrão de pensamentos aleatórios e ondas de sono profundo. De repente, o cansaço bateu tão forte que decidi diminuir a velocidade e abrir um pouco a janela, para ver se o vento me despertava. O ar seco e quente bateu no meu rosto e por um segundo pareceu que tudo tinha se acalmado. Mas quando olhei pelo retrovisor, um arrepio subiu pela minha espinha. Não tinha nada de anormal, nada que mostrasse que alguém estava me seguindo, mas ainda assim, aquela sensação de ser observado não me largava. O que tinha sido aquilo no posto foi tão real, tão palpável. Ao chegar a Zacatecas, a cidade me recebeu com seu ar frio de montanha e a luz amarelada dos postes. Ali, tudo parecia mais calmo, mais real, por assim dizer. Apesar da exaustão, minha mente se tranquilizou um pouco ao ver as ruas conhecidas, os prédios antigos, as pessoas caminhando pelo centro. Estacionei em frente a um hotel que eu já conhecia e quando desci do carro, olhei ao redor. Tudo parecia normal, mas algo dentro de mim continuava fora do lugar. Entrei no hotel e o recepcionista, um rapaz de óculos, me entregou a chave sem muita conversa. Eu não estava com a menor força para ser simpático, então só peguei a chave e subi direto para o quarto. Assim que fechei a porta, senti que finalmente podia desabar. Larguei minhas coisas, me joguei na cama e tentei fechar os olhos, mas a imagem do posto não saía da minha cabeça. Eu não sabia explicar aquela sensação de desconforto, de ser vigiado, de não estar sozinho. Mas agora, ali no hotel, num lugar cheio de gente, eu percebi o tamanho do impacto que aquela noite teve em mim. Em um dos meus momentos de insônia, levantei para mexer no celular, só para me distrair. Vi as horas se arrastarem sem conseguir pregar o olho. Talvez tivesse mesmo algo naquele posto que eu não fui capaz de entender. Talvez minha mente, sobrecarregada, tenha me pregado uma peça das grandes. Mas a essa altura já era tarde demais para parar de pensar naquilo. No dia seguinte, andando pelas ruas de Zacatecas, senti um certo alívio. A cidade, tão cheia de vida, parecia um mundo à parte da agonia que eu senti na noite anterior. Mesmo assim, era impossível não lembrar do que eu vivi naquele lugar isolado, com as luzes piscando e aquela presença que eu nunca vou conseguir identificar. E por mais que eu saiba que o cansaço teve um papel fundamental nisso tudo, uma parte de mim sempre vai se perguntar: e se não foi só isso? E se realmente existia algo mais naquele posto de gasolina? Algo que talvez eu nunca seja capaz de entender? De qualquer forma, hoje tenho absoluta certeza de uma coisa: jamais vou parar sozinho em um posto isolado durante a madrugada. Minha própria paz de espírito simplesmente não permitiria. Tem lugares por aí que escondem coisas que seria melhor a gente nunca encontrar. Aprendi isso da pior forma, numa viagem que mudou para sempre como eu vejo a escuridão das estradas. Era uma noite fria, bem no comecinho do inverno, e eu estava viajando sozinho no meu caminhão, cruzando a serra de Chihuahua. O ar gelado entrava pelas frestas da janela, sabe? Mas, fora isso, a estrada estava tranquila. Era só o barulho constante do motor e o som dos pneus no asfalto acompanhando meus pensamentos. Eu tinha saído de Cidade Juárez no final da tarde, e meu destino era um povoado bem remoto lá nas montanhas. Precisava entregar uma carga de suprimentos para um cliente que não tinha conseguido receber de outra forma. Era uma viagem longa e solitária, mas, a essa altura, eu já estava mais do que acostumado. A Serra de Chihuahua nunca tinha me dado medo, mas eu sempre senti um respeito enorme por aquela imensidão e pelo silêncio da estrada. A iluminação era quase zero, só a luz amarelada dos faróis do meu caminhão rasgando a escuridão. A pista era estreita, cheia de curvas, cercada por morros que pareciam gigantes imóveis na noite. De vez em quando, eu via uma luzinha bem longe,
de alguma casa ou fazenda, mas na maior parte do tempo a solidão era total. As horas foram passando sem nada de mais acontecer, só aquela paisagem desolada e a monotonia da estrada. Só que, perto da meia-noite, alguma coisa mudou. Eu estava chegando num trecho bem complicado da serra, onde a estrada se contorcia e descia de repente, quando algo me fez olhar para frente. Lá longe, na curva, eu vi as luzes de um veículo se aproximando numa velocidade absurda. De início, nem liguei. Pensei que era só um carro com pressa ou outro caminhoneiro querendo me passar. Mas o que aconteceu em seguida me deixou com uma pulga atrás da orelha. O tal veículo começou a me ultrapassar de um jeito tão rápido e tão preciso que eu me senti pequeno, como se meu caminhão fosse só um brinquedo no caminho dele. A velocidade do outro carro era impressionante, muito acima do que qualquer um esperaria numa estrada perigosa e cheia de curvas como aquela. E o mais esquisito não era nem a velocidade, mas a aparência dele. O carro era escuro, sem nenhuma marca que desse para ver, e as luzes traseiras não eram normais. Em vez daquela luz vermelha, fixa, parecia que elas emitiam um brilho que ficava piscando, quase como se fossem sinais em código. Eu fiquei encarando aquelas luzes, tentando entender o que era aquilo, quando, do nada, o carro começou a piscar os faróis, como se quisesse me dizer alguma coisa. Eles piscavam de um jeito estranho, numa sequência que eu não conseguia decifrar. Meu primeiro instinto foi acelerar um pouco para tentar alcançar, não para competir, mas de curiosidade. Que sinais eram aqueles? O que seria que aquela pessoa queria? Então pisei fundo e meu caminhão começou a ganhar velocidade, indo atrás do rastro daquele veículo. O ronco do motor e o barulho dos pneus no asfalto ficaram mais altos, mas as luzes do carro estranho pareciam cada vez mais distantes. Só que conforme eu avançava, o clima começou a mudar. A estrada, que eu já tinha percorrido várias vezes, começou a parecer diferente. O caminho já não era familiar. As curvas ficaram mais fechadas e a escuridão ficou mais pesada, como se a própria noite tivesse engolido a paisagem. Olhei para os lados, mas as montanhas na beira da estrada já não estavam nítidas. De repente, a luz dos meus faróis começou a se perder numa neblina espessa que surgiu do absoluto nada. Isso eu não lembrava, isso não fazia o menor sentido. Senti um frio na barriga. Eu estava perdendo o controle. Acelerei ainda mais, procurando o carro que tinha sumido na minha frente, mas a névoa era um paredão branco na frente do para-brisa. A estrada, que era para ser reta ali, começou a se torcer numa série de curvas sem explicação, uma atrás da outra, como se estivesse me puxando para um lugar desconhecido. A sensação de estar perdido ficou desesperadora. O GPS do celular morreu e o sinal do rádio também sumiu. Meu coração disparou e por um momento parecia que eu estava preso num pesadelo. Finalmente, depois de vários minutos de angústia, vi o que parecia ser uma luzinha no horizonte. Na esperança de ser algum vilarejo, ou pelo menos um lugar para parar, decidi seguir aquela luz. Ela era fraca, mas era a única coisa que eu tinha para me guiar. Chegando perto, vi que a luz vinha de um farol, ou foi o que pensei. Mas quando me aproximei de verdade, vi que era uma espécie de cabana de madeira, totalmente isolada, como se tivesse sido jogada ali no meio do nada. Parei o caminhão e, com a mão tremendo, desliguei o motor. O silêncio era tão absurdo que eu podia ouvir minha respiração ofegante. Desci do caminhão e o ar congelante da serra me deu um tapa na cara. Fui andando até a cabana, que de perto parecia ainda mais bizarra. Não tinha sinal de vida, nem pegadas no chão, nada que indicasse que alguém morava ali. Só aquela estrutura caindo aos pedaços, velha e completamente fora de lugar. Cheguei mais perto com cuidado e tentei espiar para dentro, mas a janela estava coberta com uma lona. Meu instinto gritava para eu sair correndo dali, mas uma força estranha me prendia, me fazia querer olhar mais. Foi quando eu ouvi um barulho baixo, um som de algo se arrastando, vindo de dentro da cabana.
Dei um pulo para trás e corri para o caminhão sem nem pensar. O pior foi que, quando olhei pela janela, vi uma coisa que gelou meu sangue. Lá longe, no meio da neblina, estavam as luzes daquele mesmo carro. Ele estava parado, a uns 100 metros de mim, com as luzes piscando, como se estivesse me convidando para chegar mais perto. Mas alguma coisa dentro de mim sabia que aquilo era uma péssima ideia. Bati a porta do caminhão e conferi se as janelas estavam travadas. Senti uma pressão no peito, como se o mundo ao meu redor tivesse se tornado uma armadilha. Sem outra escolha, decidi voltar. Dei marcha a ré bem devagar, sem tirar os olhos do carro estranho. Eu lembro do meu coração martelando nos meus ouvidos. Não olhei para trás, mas, conforme eu dirigia, a neblina começou a sumir aos poucos e a estrada voltou a parecer familiar. Depois do que pareceram horas, eu finalmente estava de volta na estrada principal. O mais esquisito é que, quando parei no posto de gasolina seguinte, não havia nem sinal do carro, nem da cabana. Era como se nada daquilo tivesse existido. Até hoje, eu não sei explicar o que aconteceu naquela noite na Serra de Chihuahua. Mas desde então, toda vez que passo por aquela estrada, uma sensação muito estranha me acompanha, como se eu estivesse cruzando uma fronteira para algo mais. Algo que eu nem sabia que existia. Depois daquela noite, dormir virou um luxo. Sempre que eu fechava os olhos, a imagem daquelas luzes piscando e da cabana solitária voltava. Eu não parava de pensar naquilo. Alguma peça não se encaixava. Minha cabeça tentava me enganar, mas o que eu senti foi real. Eu sentia que algo ou alguém estava lá esperando, mas esperando o quê? Demorou alguns dias até eu ter que passar por aquela rota de novo. O trabalho me mandou para outro lugar nas montanhas e eu não resisti à tentação de pegar a mesma estrada. Talvez eu achasse alguma resposta, qualquer coisa que me desse um pouco de paz. Mas conforme eu me aproximava da Serra de Chihuahua, a ansiedade voltou com tudo. As curvas já não pareciam as mesmas. Tudo parecia mais apertado, mais sufocante. A primeira coisa que notei foi o silêncio fora do normal. Não tinha um único carro na estrada. Só isso já era estranho, porque àquela hora sempre tinha movimento de caminhão por ali. A estrada parecia não ter fim, e a neblina começou a surgir de novo, engolindo tudo, como se a própria serra quisesse me esconder. Decidi continuar, tentando ignorar o desconforto que crescia dentro de mim. Eu já tinha passado por isso, certo? Não tinha por que ter medo, era só uma estrada. Mas enquanto eu dirigia, as lembranças daquela noite vinham com força. As luzes, o carro, a cabana, a sensação de estar sendo observado, ou pior, de estar sendo levado por alguma coisa. Quando cheguei no ponto exato, onde a neblina tinha começado da outra vez, pisei no freio. Olhei em volta procurando qualquer pista. A paisagem era a mesma de sempre. Montanhas gigantes, horizonte vazio. Nada, só o assobio do vento. Mas então, algo me fez virar para a direita. Lá longe, numa das curvas mais fechadas, alguma coisa brilhava bem fraco. Uma luzinha, igual àquelas que eu tinha visto. Um arrepio na alma me percorreu na mesma hora. Meu estômago revirou e a respiração ficou pesada. Eu não consegui me segurar. Decidi ir ver. Eu não podia mais fugir daquilo. Acelerei devagar e fui em direção à curva. A luz parecia mais próxima, mas quando cheguei onde ela deveria estar, não havia nada. Nenhuma luz, nenhum sinal. A estrada estava deserta, só um pedaço de terra e pedra. Meu coração disparou. Algo me dizia para não continuar, mas uma parte de mim precisava entender. Procurei uma explicação, vasculhando cada sombra, e foi quando eu vi uma coisa ainda mais bizarra. No horizonte, uma figura apareceu por um segundo no meio da névoa. Uma figura alta e magra. Eu fiquei paralisado, só olhando, até ela sumir atrás de um morro. Pensei que era coisa da minha cabeça, cansaço, a própria neblina. Mas a imagem foi tão nítida, tão real, que eu não consegui duvidar. Aquilo não era um animal, nem uma sombra.
Naquele momento, meu instinto de sobrevivência gritou para eu dar o fora dali o mais rápido possível. Virei o volante com tudo e pisei fundo para voltar, mas antes de conseguir sair da curva, algo aconteceu. As luzes do caminhão piscaram e o motor começou a engasgar. O som do motor morrendo foi aterrorizante. Por um instante, o caminhão ficou parado, morto no meio da serra, cercado por aquela neblina grossa. Minha respiração ficou um caos. Olhei para o painel, tentei dar a partida de novo, mas nada. O medo tomou conta e eu me senti numa armadilha, como se algo estivesse só esperando que eu ficasse ali, imóvel. Os minutos se arrastaram como se fossem horas. Finalmente, depois de várias tentativas, o motor pegou no tranco e os faróis acenderam. Sem pensar duas vezes, engatei a marcha e saí cantando pneu. Não olhei para trás. Eu não queria saber o que tinha ficado ali. Voltei para a estrada principal com o coração na boca, sem entender nada do que tinha acabado de acontecer. Quando passei de novo pelo ponto onde vi a figura, tudo estava normal, como se nada tivesse acontecido. Mas a sensação, essa não saiu mais de mim. Cheguei no meu destino mais tarde naquela noite, mas não preguei o olho. Fiquei virando na cama, tentando achar uma lógica para aquilo tudo. O que foi que eu vi? Foi só minha cabeça cansada? Ou tem alguma coisa realmente estranha naquele lugar? O mais perturbador foi que no dia seguinte perguntei aos moradores sobre aquele trecho da serra. Mas ninguém parecia saber do que eu estava falando. Ninguém nunca ouviu falar de luzes estranhas ou de figuras na neblina. Até mesmo os caminhoneiros mais velhos, que conheciam tudo por ali, não reconheceram o caminho que eu descrevi. Eles me olhavam como se eu fosse um amador, ou pior, como se eu estivesse inventando história. A sensação de estar completamente sozinho com aquilo ficou ainda mais pesada. Até hoje eu não tenho uma explicação. A névoa, as luzes, a figura, o motor falhando. Tudo se juntou numa experiência que me marcou para sempre. Foi coisa da minha cabeça ou existe algo naquela serra que a gente não consegue entender? Algo que está além do que a gente pode ver? O que posso dizer é que daquela noite em diante, toda vez que cruzo aquelas montanhas, a sensação de estar sendo vigiado volta com tudo. Por mais que tente explicar como cansaço ou imaginação, uma parte de mim sabe que existe algo naquele lugar, algo que não deveria ter encontrado. E se um dia tiver que escolher entre descobrir a verdade ou manter a ignorância, vou escolher não saber. Algumas coisas é melhor deixar em paz.